Ora viva! Então sejam bem-vindos a mais um destaque fora da caixa. Hoje vamos abordar um tema que desperta naturalmente curiosidade, dúvidas e também algum ceticismo: o espiritismo. Para nos ajudar a compreender melhor esta doutrina, as suas bases, as práticas e as implicações, temos connosco José Lucas, um especialista nesta área, digamos. O objetivo desta conversa é esclarecer de uma forma acessível e rigorosa algumas das questões mais frequentes no mundo espiritual: a vida após a morte e a mediunidade. José Lucas, seja muito bem-vindo aqui a esta nossa conversa e obrigado por estar aqui connosco Obrigado, nós. para falarmos de espiritismo. Ou seja, para começarmos, gostava que tivéssemos aqui alguma explicação que poderemos considerar introdutória. Como é que podemos definir o espiritismo para quem nunca ouviu falar ou para alguém que tenha algum ceticismo sobre isto? Uhum. Muito bem. Boa tarde a todos. Contrariamente a que muita gente pensa, o espiritismo não é mais uma seita, não é mais uma religião, não tem nada a ver com magias, bruxarias, artes divinatórias, nada disso. O espiritismo é um amplo movimento cultural, é uma ciência de observação, uma filosofia assente na ética de Jesus de Nazaré, que o povo transformou num chefe religioso quando ele foi o grande psicoterapeuta da humanidade. Né? Foi muito mais do que isso. Então, o espiritismo como ciência pesquisa os factos espíritas. Como filosofia, explica-os. E como ética, como moral, aponta a ética de Jesus de Nazaré como o caminho íntimo para que nos aproxima mais depressa da espiritualidade de Deus. Né? Portanto, o nosso link entre nós e a divindade. Sim, porque existem alguns princípios, digamos assim, Sim. não sei se pode dizer princípios, do próprio espiritismo. Sem dúvida. Portanto, o espiritismo está assente em 5 pontos básicos: a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Portanto, são estes 5 princípios, que são princípios da natureza, que hoje estão demonstrados, com exceção da pluralidade dos mundos habitados. Ainda andamos à procura de uns homenzinhos verdes ou de outras cores na imensidão do universo, mas que qualquer miúdo de 6 anos consegue intuir que é a coisa mais lógica, é que não sejamos o único planeta habitado no universo. Claro. Em que medida é que se pode distinguir o espiritismo de religiões ou de outras religiões, se é que consideramos ou não que o espiritismo é uma religião? Não, o espiritismo é uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida, tanto que nos aproxima mais rapidamente de Deus. Tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade é algo que é interior a nós, que está no nosso íntimo. É um sentimento, é uma ânsia, é uma realização interior. Religião é algo que é criado pelo homem. Ora. Por exemplo, há até um cartoon que costuma aparecer muito no Facebook e na internet, que é um peixe vermelho dentro de um aquário, o aquário dentro do mar, e outro peixe cá fora a dizer, anda daí. Então, a religião ou as religiões são esse aquário, onde nós nos fechamos. Portanto, e a espiritualidade é o imenso mar que nós podemos navegar, cada um de acordo com as suas tendências, capacidades e idiosincrasias. Daí que, essencialmente, portanto, quem é espírita, é o adepto da ideia espírita, né? É alguém que
que está informado acerca desses 5 princípios básicos que falámos há pouco, e que tenta viver em consonância com isso por uma questão de coerência, né? Sim. E de realização também pessoal. Sim. Ao fim e ao cabo, pelo primeiro contacto na observação que tenho sobre o espiritismo, quem está alinhado com estes 5 princípios básicos se torna, isto dá alguma leveza. Sim, dá uma sensação de liberdade de entendimento, né? Porque eu fui criado em berço católico, como a grande maioria de nós. Tornei-me espírita aos 20 anos e quando conheci o espiritismo, assim, eu andava à procura disto. Era mesmo isto que eu queria. Faltava qualquer peça no puzzle e era esta pecinha que faltava. E de facto, aquilo que nos ensinaram quando éramos pequenos, que só há uma vida e que Deus é justo, é bom, não é? Não condiz com a realidade, se só houver uma vida, né? Porque nós questionamos-nos porque é que ainda ontem uma criança de 11 anos se despediu dos amigos, dos médicos e dos familiares com um cancro e faleceu. E nós perguntamos porquê aquele miúdo, porque não o Putin, que ninguém gosta dele, ou Trump, ou outras coisas assim, outras pessoas assim menos simpáticas. Porque é que o meu vizinho do lado direito tem uma doença e do lado esquerdo não tem? Porque é que somos todos diferentes? Portanto, onde é que está a justiça divina? Se só houvesse uma vida, não havia lógica para a vida. Somente com a reencarnação, que hoje já não é uma crença. Hoje a reencarnação está demonstrada cientificamente, podemos falar nisso mais à frente. Só com a reencarnação nós podemos entender que de facto Deus é justo e que ninguém sofre por acaso, ninguém é feliz por acaso. Todos nós colhemos aquilo que semeamos e que semeamos no passado. Sim, isso é interessante, que é o que semeamos hoje, mas o que semeamos do passado. E será que a sementeira de hoje também se projeta para uma colheita do futuro? Sem dúvida nenhuma. Nós somos hoje, no dia de hoje, o somatório do que fomos nas milhares de reencarnações que certamente já temos, mais todos os dias da nossa presente reencarnação até o dia de ontem. Amanhã eu serei a melhor versão de mim próprio. Sim. E assim sucessivamente. E todos nós, para evoluirmos espiritualmente, temos de ter livre-arbítrio. Tendo o livre-arbítrio, nós é que escolhemos, fazemos as nossas escolhas, que podem ser certas, moderadas ou erradas, né? E quando nós escolhemos coisas que nos fazem mal, que nos trazem inquietação ao coração, é assim que nós ficamos, inquietos. Sim. E quando o nosso corpo morre e o espírito se solta pelo fenómeno natural da morte e continua a viver no mundo espiritual, como é que ele estará? Tal e qual como estava há 5 minutos atrás, inquieto, dentro do corpo de carne. E também a pessoa que está tranquila, que nunca prejudicou ninguém ou que não prejudica ninguém, que tem uma serenidade interior de acordo com os seus parâmetros de vida, essa pessoa, quando largar o corpo de carne pelo fenómeno natural da morte, entrará num estado de serenidade, de tranquilidade. E aí nós podemos encontrar algum eco daquilo do céu, inferno e purgatório que as religiões tradicionais falam, né? Que não são propriamente isso, mas sim estados de alma temporários que nós adquirimos precisamente com aquilo que semeamos. Sim, poderemos considerar que o espiritismo, ao fim e ao cabo, também uma filosofia e é uma ciência. Conjugam-se isto. Já referimos anteriormente, mas podemos reforçar. Sem dúvida. É uma ciência de observação. A melhor maneira de explicar é por analogias. Vamos fazer uma comparação entre o espiritismo e a astronomia. A astronomia é uma ciência, ninguém duvida disso. Então a astronomia tem um mecanismo para observar o cosmos, os cometas e por aí fora. O
os planetas, as luas, etc. E então, esses instrumentos são o quê? Os telescópios, né? Claro. Desde os mais simples até ao James Webb, o Hubble e outros. Ora, o espiritismo também é uma ciência de observação, né? Que tem por objetivo explicar a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E também usam uma ferramenta. E que ferramenta é essa? É o telescópio do espiritismo, que é a mediunidade. Exatamente. Mediunidade ou percepção extrasensorial, que é uma característica que todos nós temos, independentemente das convicções filosóficas ou religiosas de cada um. É uma característica orgânica que uns têm desabrochada, outros têm a desabrochar, que é a grande maioria do povo no planeta Terra, e outros têm essa faculdade adormecida. Tal e qual como, por exemplo, uma pessoa cega de nascença, em vez dos 5 sentidos tradicionais, tem só 4, tem um adormecido. Claro. A mediunidade, digamos que é um 6º sentido, é um Sim. sentido parafísico. Exatamente, é esse estado que efetivamente faz uma ligação tem uma ligação mais fluida, diria eu, com o próprio, com os espíritos. Sim. Ou com esse mundo extramundo terrestre. Sim. Portanto, para nós explicarmos a diferença entre o mundo terreno e o mundo espiritual, vamos pegar num cubo de gelo. Um cubo de gelo são moléculas H2O, né? Exatamente. Cuja distância intramolecular é tão pequenina, que estão tão juntinhas, assim, de um modo simples. Então nós conseguimos apalpar, né? Está no estado sólido. Se nós aquecermos, a distância intramolecular vai aumentar, ele passa para o estado líquido. Nós sentimos, mas não conseguimos agarrar a água. Se aquecermos um pouco mais, passa para o estado de vapor, né? Deixamos de ver, mas ele está lá. Se fizermos o processo inverso, conseguimos portanto, ora, digamos que na Terra o nosso corpo de carne é como o cubo de gelo, né? Portanto, é um nosso corpo energético, tudo é energia. A matéria é um estado em que essa energia se manifesta. Pode ser mais vaporosa ou mais grosseira. No nosso caso, o corpo de carne é como o cubo de gelo, e o corpo espiritual, que é igual a este corpo de carne, é como o vapor de água, digamos assim. Daí nós temos um corpo espiritual, porque se não tivéssemos, perderíamos a nossa identidade. Claro. E depois de morrer, o nosso corpo de carne, teríamos dificuldade em nos identificar. Assim, um dia vamos nos encontrar. Olha, o Sobreiro Duarte, como está? Lembra-se daquela entrevista que a gente fez? Pá, afinal é verdade. E tal. Afinal cá estamos. Afinal cá estamos, é um pouco isso. Sim. Eu, há alguns anos, é esta parte que vou dizendo quando alguém deixa de ter vida, eu vou dizendo que essa pessoa partiu. Aliás, até falando concretamente dos meus pais, que já partiram, eu há alguns anos criei uma convicção de que não existiu uma morte, existiu uma partida. Este conceito tem algo a ver com o espiritismo? 100%. É tal e qual como nós irmos numa estrada e vemos que ao longe há uma curva à direita, mas não conseguimos ver, por causa de um monte, o que é que se passa para lá da curva. Só sabemos que existe a curva. É Sim. A curva da vida. Isso. Quando termina o nosso estágio terrestre, nós entramos num outro estágio da vida, no mundo Sim. espiritual. Fazendo uma analogia com o teatro, por exemplo, um teatro que tenha 3 partes, 3 atos, eu no primeiro ato posso vir vestido de guerreiro, depois no segundo ato venho vestido de varina, no terceiro ato venho vestido de padre e portanto, as nossas reencarnações sucessivas, em cada uma delas nós desempenhamos uma função social. Podemos ter o género feminino ou masculino, conforme aquilo que for mais útil para nós, para a nossa evolução espiritual.
podemos nascer em Portugal, na Rússia, no Irão, seja onde for, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, e podemos também nascer branco, preto, amarelo, mulato, seja com o que for, também de acordo com as nossas necessidades. Esta é uma lógica irretroquível, né, da reencarnação, que aponta na direção da humanização da humanidade, aponta na direção da colaboração e não do despique, das lutas, né, das competições. Porquê? Porque com esta ideia espírita, olha, o racismo desaparece. Porque se eu sei que eu amanhã posso reencarnar com a cor negra, ou mulata, ou branca, ou amarela, não faz sentido eu ser racista. A xenofobia desaparece. Porque se eu sei que amanhã eu posso nascer russo, ou iraniano, ou árabe, ou independentemente, ou africano, portanto, não faz sentido eu agora dizer que não gosto dos árabes, ou que não gosto deste ou daquele, porque isso dá-nos uma consciência de irmandade perante a divindade. Somos todos irmãos perante Deus, mesmo que não concordemos uns com os outros. Por exemplo, no que diz respeito à diferença sexual, não faz sentido haver aquela tendência da supremacia do homem sobre a mulher, né? E até violência doméstica, e até uma certa diferenciação, como há, por exemplo, em Portugal, que as mulheres, fazendo o mesmo que os homens, e às vezes até mais e melhor, ganham menos. Portanto, é uma questão cultural. E focando nesse aspecto, eu sei que na próxima reencarnação eu posso nascer como mulher ou como homem, de acordo com o que for mais útil para a minha evolução. Então não faz sentido eu agora estar a desprezar uma mulher ou um homem se eu sei que na próxima posso vir nessa mesma condição. E assim sucessivamente. Outra consequência moral da doutrina espírita é que um espírita tem de ser 100%, 200% ecologista, né? Claro. Defensor da natureza, porque eu sei que eu vou reencarnar na Terra e que vou encontrar a Terra como a deixei. Ora, se eu sou, por hipótese, um empresário da pecuária e não quero gastar dinheiro numa mini etar para tratamento das águas residuais e despejo ali no Rio Lis e vou contaminar aquilo, matar os peixes e toda a fauna e a flora, eu na próxima reencarnação, às tantas, vou reencarnar como engenheiro do ambiente para depurar aquele rio que eu estraguei na vida anterior, né? Ou então vou querer dar um mergulho e não posso porque o rio está poluído por algum badameco que fui eu noutra vida. Exatamente. Será que tudo aquilo, e reforçando um pouco aquilo que dissemos anteriormente, tudo aquilo que nós fazemos hoje, não é, vai ter um reflexo naquilo que quando nós voltarmos? Sem dúvida. Porque no espaço entre vidas, entre duas reencarnações, é aquele espaço do teatro quando nós saímos do primeiro ato, vamos para o camarim trocar de roupa. Exatamente. Para depois entrar como varina. E então, nesse espaço entre vidas, nós fazemos uma análise a toda a última reencarnação, aos propósitos que tínhamos antes de reencarnar, se conseguimos atingir os objetivos a 100%, a 90%, a 80%. Então. E uma espécie de deve haver e uma folha de caixa espiritual. Olha, um termo interessante, uma folha de caixa espiritual, que por isso, e só para concluirmos esta nossa primeira parte, quero convidar quem nos escuta, porque vamos continuar com outra conversa, ou seja, continuando esta conversa, mas a consciência humana, ou seja, o espiritismo vai-nos trazer, vai-nos alimentar esta consciência humana que é extremamente importante. Sem dúvida. Esse é o busilis da questão, porque conhecendo o espiritismo, que não pretende ter adeptos, não pretende fazer proselitismo, dizer que é o maior, não, nada disso. É uma filosofia de vida aberta, não temos chefes, papas, dirigentes especiais de corrida. Ao bocado disse que eu era um especialista. Eu não sou especialista em espiritismo, eu pouco sei. Sou um entusiasta do espiritismo. Sei algumas coisas que já estudei, que qualquer pessoa que tivesse estudado também como eu teria lá chegado.
e saberei outras mais tarde. Mas o busilis da questão é mesmo esse, né? Com o espiritismo, aquelas perguntas que toda a gente se coloca, as perquirições mais íntimas: quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O que é que eu estou aqui a fazer? O porquê da causa de tantas dissemelhanças? Todas essas perguntas têm resposta. E nós encontramos um sentido para a vida, que é fazer o bem sem olhar a quem. Uhum. Muito bem. José Lucas está connosco e o sentido para a vida e todas as perguntas têm uma resposta. Nós vamos fazer aqui uma pausa e esta pausa vai nos permitir voltar no próximo episódio e vamos continuar a falar de espiritismo. Algo que é interessante, que nos leva à consciência e, aproveitando, todas as perguntas têm uma resposta. Voltamos a nos encontrar já no próximo episódio. Até já.